beleza? Aqui quem fala é o Rian e você está no Fora da Área. E hoje nós vamos falar sobre os jogos da Champions League, Sul-Americana e Libertadores. Então, sem mais enrolação, bora! Começando pelos jogos da Champions, o Real Madrid recebeu o Olympique de Marseille no Santiago Bernabéu. Na tela, a escalação do Real Madrid, com destaque para Vini Júnior e Bellingham no banco. Agora na tela, a escalação do Olympique de Marseille, esse time que tem jogadores interessantes como Pavard, Højbjerg e Aubameyang. Real Madrid que já dá azar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com a lesão de Alexander-Arnold, que sai para a entrada de Carvajal. Valverde, que tinha começado o jogo como capitão, imediatamente já entregou a faixa para Carvajal. Isso quer ter moral com o time. Real Madrid extremamente superior em campo, mas quem abriu o placar foi o Olympique de Marseille aos 21 minutos. O obeiro Eduardo Aguirre no meio de campo, que foi desarmado por Greenwood. Greenwood que pegou a bola e foi carregando até chegar perto da área, que toca para Georgia, que fuzila e marca para o Olympique. Mas a alegria durou só 5 minutos. Rodrigo, que tentou rabiscar pela área, era derrubado. E aí pênalti para o Real Madrid. Mbappé pega a bola e obviamente o Tartaruga não ia perder. Gol do Madrid, empate. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Real Madrid parecia um time de adultos jogando contra um time de criança, pois eles simplesmente passavam muito fácil pela defesa do Olympique de Marseille. Destaques para Rodrigo, Mbappé e Mastuoso, esses três que estavam driblando muito e chutando bastante a gol. No segundo tempo, o Real Madrid continuou dominando o jogo, mas aos 26 minutos, Carvajal, o jogador mais experiente do time, fez uma infantilidade, deu uma cabeçada no goleiro e foi expulso com o chamado do VAR. Mas esse time do Real Madrid é tão absurdo que mesmo com um a menos continua atacando, e nesses ataques saiu um pênalti que mais uma vez Mbappé converteu. E depois desse gol, o Real Madrid deu uma retrancada, apostando nos contra-ataques, e o Olympique de Marseille deu uma melhorada no jogo, que inclusive deu um sufoco para o Real Madrid, mas mesmo assim não foi o suficiente para um empate. E agora na tela os números finais de jogo, com destaque para o número de finalizações do Real Madrid. E com todo esse volume de jogo, quem foi o melhor campo? Rodrigo, que correu, driblou, chutou demais. Mbappé, que fez os 2 gols de pênalti. Mastuoto, esse que driblou e correu, chutou bastante. Ou Vini Júnior, que entrou bem, correu, driblou e teve o lance do pênalti. Não. Para o melhor em campo, eu vou colocar o goleiro Rulli. Se não fosse ele, o Marseille com certeza teria levado uma goleada. Ele que também cavou a expulsão do Carvajal. E para vocês terem noção, agora na tela, os números dele contra o Courtois. Ele também quase que pega os pênaltis do Mbappé, pois ele acertou os 2 cantos. Passando agora para Bayern de Munique e Chelsea. Na tela, a escalação do Bayern, com destaque para o goleiro Neuer, que com a vitória de hoje chega a 100 vitórias na UEFA Champions League. Na tela agora, a escalação do Chelsea, com destaque para Esteban no banco. O Bayern de Munique começa melhor o jogo, criando mais jogadas. E aos 20 minutos, uma falta para o Bayern de Munique, onde o Kimmich aparentemente tenta uma jogada de saída tocando para o seu companheiro na esquerda. Só que o juiz ficou na frente e atrapalhou. Ele deu bola ao chão, então o Kimmich virou o jogo para o Olise. O Olise, que diga-se de passagem, fez uma ótima partida. Pegou a bola, foi para cima da defesa e cruzou. A bola bate em Chalobah e é gol contra para o Bayern. Tenho certeza que se a bola não tivesse desviado no Chalobah, teria chegado no Upamecano e ele teria empurrado para dentro. Lá ele. E 5 minutos depois, Harry Kane foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Bayern. Ele mesmo pegou a bola e fez o gol. 2-0 Bayern. E 3 minutos depois, o Chelsea arma um contra-ataque com o Cole Palmer, que vai carregando a bola, toca para o Malo Gusto. Malo Gusto que devolve para Palmer e ele dá um tapa nojento no lado direito do Neuer. 2-1 Chelsea. Aos 17 minutos, pressão na saída de bola do Chelsea, o time do Bayern de Munique consegue recuperar, a bola chega até Harry Kane, que bate no canto inferior esquerdo do goleiro Sanches, 3-1 Bayern. Aos 35 minutos, Esteban entra para fazer sua estreia na Champions. Aos 45, entrando nos acréscimos, André Santos pega a bola e mete um passe nojento para Palmer. Ele finaliza e marca, só que o VAR anula o gol. E o melhor em campo vou colocar Harry Kane, por ter feito os 2 gols e sofrido o pênalti. Quero destacar também a partida de Olise e de Cole Palmer, que também jogaram muito bem. Quero destacar também algumas partidas da Champions, como por exemplo Juventus e Borussia Dortmund, um jogo maluco que acabou 4-4. E também Benfica e Karabakh. Karabakh é um time do Azerbaijão que ganhou de virada. PSG, o atual campeão, ganhou de 4-0 do Atalanta. Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 3-2. Atlético de Madrid que fez os 2 gols com Llorente. Llorente esse que adora marcar gols contra o Liverpool. Tottenham ganhou de 1-0 do Villarreal em casa com um gol contra.
Barcelona ganhou do Newcastle fora de casa por 2-1 e os dois gols foram de Rashford. E por último, Manchester City e Napoli, essa partida que também contou com a primeira partida de Kevin De Bruyne contra seu ex-time, e o Manchester City ganhou de 2-0. Passando agora para a Sul-Americana, o Lanús recebeu o Fluminense na Argentina. Na tela a escalação do Lanús. Na tela a escalação do Fluminense, um Fluminense bem alterado depois do jogo contra o Corinthians. Mais ou menos equilibrado, digamos que o Lanús foi um pouco melhor no jogo. O Fluminense teve até duas boas jogadas, uma com o Canóbio pela direita, que vai avançando, manda para o Nonato na área e ele chuta em cima do zagueiro e ela vai para fora. E mais tarde, um chute de fora da área do Hércules. Já no segundo tempo, o Lanús foi melhor. Eu estava até na dúvida quem ia ser o melhor da partida, mas aí o melhor da partida apareceu. Baita contra-ataque do Lanús, que vira a bola lá na esquerda, que vai lançando para a área, passa por todo mundo e chega até Marcelino Moreno, que inclusive é um gol chorado. E só por esse gol ele será o craque da partida. Também pela Sul-Americana, Bolívia e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que abriu 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo levou empate, que inclusive o Bolívia estava com 1 a menos. Passando para os jogos da Libertadores, o River Plate recebeu o Palmeiras no Monumental de Nunes. Na tela a escalação do River Plate, com destaque para os campeões mundiais, Acuña e Montiel. Na tela a escalação do Palmeiras, praticamente o mesmo time que enfrentou o Internacional, apenas com a substituição de Andrés Ferreira como titular. E dele saiu a assistência do jogo, ele cobra o escanteio e Gustavo Gomes entra quase sozinho e cabeceia, gol do Palmeiras. E o Palmeiras foi melhor praticamente o primeiro tempo inteiro, tanto que na metade do jogo os argentinos começaram a quebrar os jogadores do Palmeiras. E aos 43 minutos, uma bola ganhada no meio de campo chega até o Flaco Lopes, que dá uma atacada de sinuca para Vitor Roque marcar o segundo gol do Palmeiras. E aí no segundo tempo o River Plate vai melhor, tanto que o Abel Ferreira faz algumas alterações, só que em vez de melhorar o time ou manter o que estava bom, piorou. E aí o River Plate se atirou para o ataque, tanto que sai o gol. Gol de Martin Quarta, a bola fica circulando perto da área até chegar nele, clareando para a perna direita e chutando, que desvia no Piquerez e entra. E o craque da partida mais uma vez vai ser Vitor Roque. Só para deixar claro, eu torço pro São Paulo, então me perdoe se eu der um rage agora nessa parte. Aí na tela a escalação do São Paulo com a novidade de Arboleta e Rigoni como titular. E na tela o time da LDU, que sinceramente eu mal conheço o time direito. E aos 15 minutos saiu o gol da LDU, um lance que não dá para entender o que aconteceu. Como é que um time que entra com 3 volantes deixa um cara sozinho no meio campo para lançar para a área e na área tem 2 zagueiros e um lateral e os 3 deixa o atacante passar sozinho. Brian Ramírez não quis nem saber, empurrou logo para dentro do gol. E aí a partir do gol a LDU começa a jogar melhor e trocar mais passes e dá mais perigo para o São Paulo. São Paulo na altitude, que a gente já sabe como é que funciona. E o primeiro lance perigoso do São Paulo só foi aos 44, uma bicicleta toda errada do senhor Luciano, que inclusive eu quero falar dele agora. Cara, errou uns 3 gols que atacante nenhum pode errar, mano. Então o pior de todos foi no começo do segundo tempo, onde ele tirou o goleiro e conseguiu chutar em cima do zagueiro que estava em cima da linha. Tem horas que eu fico pensando o que será que deve passar na cabeça do Crespo. Ele que foi um baita de um centroavante. E olhando esse time do São Paulo, cara, com esses atacantes que erram gols desse jeito, Ferreirinha entrou mal. E a gente não tem reserva, é Tapia, é Dineno, que não sei. No segundo tempo o São Paulo até joga melhor, só que Luciano, Ferreirinha perderam gols. E aí é aquela famosa ditado, quem não faz leva. Gol de Micael Estrada, ele que eu acho que nem em campo ia entrar, pois ele tinha entrado no lugar de cabeça, que tinha entrado uns minutos antes, e aí parece que ele machucou o braço, e aí o Estrada entrou, e 7 minutos em campo, ele faz o gol numa bobeada da defesa do São Paulo. Tanto que eu vou eleger ele mesmo o craque da partida, cara. São Paulo ramelou muito, quase ainda tomou um terceiro gol. Tenho certeza que a LDU vai jogar com os 11 dentro do gol no Morumbi, veremos. E finalizando a Libertadores, Flamengo e Estudiantes. Flamengo que venceu no Maracanã por 2-1 com gols de Pedro e Varela. E ainda teve Plata expulso. E um dos vários jogos atrasados do Brasileirão, Botafogo e Mirassol. Empataram em 3-3. Botafogo que abriu 3-0 no primeiro tempo e levou empate no segundo tempo. Por hoje é isso, galera. Se inscreva, deixe seu like e comente. Valeu!